Hoje vamos conhecer aqui nosso amigo Fábio. Ele é um grande criador de abelhas, inclusive abelhas sem ferrão. Vamos visitar aqui a propriedade dele, todas as atividades que ele exerce aqui com as abelhas. Vem comigo. Bom dia, Fábio. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? E você mexendo com as abelhas já cedo? Temos aí já, desde a manhã cedo mexendo com os bichinhos aí, né? Fazendo uns manejos aí, mostrando um pouco aí. Aproveitando ver se elas precisam de alguma coisa aí, beleza? Qual que é a atividade? Aqui vocês têm mais é a sem ferrão, né? Isso, na verdade a nossa atividade é a meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão no caso, Sem né? ferrão, Isso. Hoje aqui no nosso meliponário aqui, nós temos aqui 9 espécies diferentes de abelhas sem ferrão. 9 espécies? Isso, cada uma diferente da outra, né? Cada uma com as suas peculiaridades, né? E aí hoje aí nós vamos estar te mostrando então alguma coisa aí sobre essa questão aí das diferentes espécies e tal aí, né? E também cada uma delas aí, né? Cada uma delas. Tava percebendo, algumas ficam voandinho assim, mas essa aí não precisa ter medo que não tem ferrão. Não, de jeito nenhum. Essas aqui não ferrou. Qualquer criança, qualquer pessoa, né, pode estar mexendo. Ó, a gente vai abrir uma caixa pra você estar vendo. Conhecer. Aí, né? Essa caixinha aí é... Essa caixa aqui então é uma abelha manda-saia. Essa aqui. Manda-saia. Isso, ela tem a entrada característica dela de barro, né? Ó, pode olhar outras caixas aqui também, né? Todas elas fazem barro na entrada como característica, né? Uma abelha muito dócil, muito bonita também, bem produtora. E essa daqui, no caso, ela faz o mel também ali, né? Sim, com certeza. Olha aqui, ó. Então aqui tá a abelha manda-saia. Então aqui nós podemos observar então aqui alguns potes de mel em cima aqui, né? Olha só aí, né? Ah, tem alguns potezinhos já cheios. Isso, já cheio de mel, né? Aqui algumas abelhas. E aqui nós temos o ninho dela aqui. Vamos abrir um pouquinho para nós ver aqui, ver se nós localizamos aqui onde fica o ninho. Olha aqui que bacana, né? Olha aqui onde tá o ninho, né? Que são as crias propriamente dito, né? Olha aí que legal. Olha embaixo aqui que bacana o registro ali, uma rainha, ó. Tava aí em cima ali. Ah, aquela grande ali, a rainha, isso, né? Acabou se escondendo lá. Ela é bem arredia no caso ainda, mas deu de ver acho um pouquinho ela ainda ali. Então aqui nós vemos aqui onde que ela estava fazendo a postura, né, na verdade, né? Aqui são os discos novos, né? Aquelas celulazinhas abertas ali, né? É onde a rainha posteriormente vai fazer a postura, né? E depois aqui as operárias vêm e fecham, né? E depois de mais ou menos 42 a 45 dias nasce uma nova abelhinha. Uma nova abelhinha. Aí como dela sorta um enxame. Isso, no caso aqui a gente trabalha com multiplicação artificial. Quando a gente vê que o enxame está no ponto, na época de setembro até janeiro, a gente faz, metade de fevereiro, conforme a época do ano, como o clima ajuda, né? A gente faz a multiplicação artificial delas. Aqui a gente não deixa enxamear, como se diz no caso normalmente, né? Então alguns enxames acabam indo para a natureza, que isso também tem o papel, né, ambiental, né? Que o ideal, né, é deixar alguns enxames indo para a natureza. Aqui na nossa região, aqui na minha micro-região, ela não se encontra mais nativa na natureza, né, por causa da questão do desmatamento, enfim, né, avanço da agricultura, outras intempéries, né, ela foi acabando sendo extinta, né, então a gente trouxe ela de outras regiões que ainda existe ela, né, e consequentemente a gente vai multiplicando ela, né. Vai multiplicando, ele vai aumentando a espécie, exatamente. né? E daí, como a gente cria ela, consequentemente, alguns enxames vão para a natureza, né? E normalmente vai povoando essa região de novo, né? E elas vão fazendo o papel delas, né? Que é a polinização, né? Aqui nós temos outra espécie aqui, que essa aqui é o iraí. Esses aqui estão sem a entrada característica deles, mas se você quiser estar mostrando, tem outras entradas aqui. Acho que desse lado aqui vai ficar melhor aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu pegar um. Essas aí são as iraí? Isso, essas são as iraí. A característica delas, no caso, é esse pito de cera grande, não, já é diferente. Então, por exemplo, ali tem uma manda-saia, né? A manda-saia faz a boca ali, a entrada Isso, em barro mesmo. de barro, exatamente. Essa é da espécie melipona. E o iraí não. Ó, o iraí já faz uma espécie de pito, né? De cera, né? É um pito de cera mesmo, né? Olha aqui, tem um aqui bem bacana também, meio ornamentado, né? Olha aí, bem bonito, né?
A Iraí. Isso. Eu vou mostrar a caixa delas pra ti, bem por dentro, pra você ver a diferença dela. Conhecer por dentro também, né? Isso, vamos baixar ela aqui, vamos pôr ali, vamos cuidar pra não estragar essa bela entrada. Pois é, deu um trabalho para elas fazerem essa entrada aí. Com certeza. Então aqui, ó, nós temos acesso ao ninho da Iraí, né? Olha aqui, ó, olha que bacana. Né? Ó, é uma abelha bem diferente da mandaçaia, né? Uma abelhinha mais miúda, né? Uhum. E bem pretinha, digamos assim, né? Vamos abrir aqui um pouquinho aqui. Deixa eu achar uma ferramentinha aqui para ficar melhor. Aqui. Aqui nós temos acesso às crias, né? Então, ó. Ah, essa parte pra cá é as crias. Aham, aqui embaixo, né? Então, se a gente comparar com a outra lá, né? Ó, a diferença, no caso, do tamanho, né? Das células de cria, né? Ó, por exemplo, São né? totalmente diferentes. Bem pequenininha, né? Conforme o tamanho da abelha, né? E aqui nós temos a parte do mel. Então, uma das saídas tinha os potes bem grandes, né? Ó, essa aqui já tem uns potezinhos bem, né? Bem pequenininho. Bem pequenininha, exatamente, né? Então, cada uma com a sua peculiaridade, né? E como que é aqui vocês criam para comercializar, né, Fábio? Isso. Então, assim, o foco principal nosso hoje aqui é a comercialização de enxames. Enxames. Isso, exatamente. Não o mel em si. É, o mel a gente comercializa, assim, mas em pequenas quantidades. O mercado de mel, de abelha sem ferrão, hoje, ele é um mercado, assim, bem modesto, digamos assim, né? São poucas empresas que compram, pouca gente que conhece os benefícios que tem o mel da abelha sem ferrão, né? E na cultura do povo brasileiro ainda não tá naquela questão de você comer mel todo dia, né? Então, o pessoal ainda não tem o hábito de estar comendo mel frequentemente, né? Então acaba que fica no mercado mais restrito. São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais maiores, Curitiba, já está tendo uma procura, né? Então a gente consegue comercializar alguma coisa. E mais para os conhecidos, o pessoal ainda usa o mel de abelha hoje, tanto de ferrão como a sem ferrão, muita gente como um remédio, né? E na verdade o que seria hoje, ele teria que ser um alimento, né? Ele é um dos alimentos mais completos que nós temos hoje, né? Na natureza, né? Além de ser um negócio natural, né? Por exemplo, assim, em questão de mel, por exemplo, se nós for falar, em comparação hoje do mel de abelha sem ferrão com de ferrão, o mel da abelha sem ferrão ele é muito mais saudável do que o próprio mel de abelha de ferrão. Ah, é? Isso, assim, alguns médicos, assim, em pequenas quantidades, eles até recomendam para quem tem diabetes, porque os açúcares deles que tem no mel de abelha sem ferrão, eles são muito mais benéficos do que os açúcares que se encontram no mel de abelha com ferrão. Um diabético, em hipótese alguma, ele pode comer uma colher de mel, né? A não ser que for muito baixo. E de abelha sem ferrão, não. Alguns médicos recomendam porque, assim, ele é muito mais rico em sais minerais e os açúcares que ele tem, né? Ele é mais benéfico, digamos assim, para os seres humanos. A composição dele é bem diferente. Ele é um produto bem mais líquido, ele precisa ser conservado em geladeira, né? Então, ele é bem diferente. São produtos bem distintos. Por isso, a questão do valor agregado até aí em cima, né? Hoje dá uma diferença aí 3 vezes mais, até 4 vezes mais o mel da abelha sem ferrão, né? Só que se tu imaginar que uma caixa de apis hoje, de abelha com ferrão, nós produzimos aí 40, 50 quilos de mel por ano. Uma abelha sem ferrão tem espécie que não chega a 1 quilo, né? Nossa! Então é bem pouquinho, na verdade. Né? São em caixas bem menores. Aí então o principal aqui é a venda, os enxames mesmo. Isso, exatamente. Hoje o meu foco principal aqui é o comércio de enxames, né? Ainda temos aí uma boa quantidade aí no caso aí de procura, né? E cada vez mais está aumentando. A gente vem ampliando o meliponário ao longo do tempo aí. E todo ano falta colmeias. Então, assim, eu tenho trabalhado certas épocas do ano com encomendas, só para você ter uma ideia da procura que a gente tem hoje, né? De colmeias. Para que o pessoal está comprando essas abelhas? Algumas pessoas para ornamentação, né? Porque, por exemplo, lá eu já vendi, por exemplo, assim, colmeias para pessoas que querem ter em casa, até para as crianças, ter um hobby como pet. Pessoas que procuram pelo trabalho que ela presta à natureza, que é a polinização, né? Também, né? Hoje as abelhas sem ferrão, no caso, que são nativas, na verdade, do Brasil, né? Elas realmente são as abelhas nossas, né? A apis foi uma abelha trazida de fora. Elas polinizam, na verdade, a parte, digamos assim, da mata nativa, entende? Então, por exemplo, assim, vamos supor aí que soja, tangico, elas dependem da polinização dessas abelhas hoje, né? Para, no caso, tá se reproduzindo, né? E mais de 75% dos alimentos hoje que a gente consome, né? Nós dependemos, né? Da polinização de abelhas, né?
desde frutas, né, até outras coisas, Tudo né? Por depende exemplo, das abelhinhas, né? isso, por exemplo, assim, a parte, por exemplo, vamos citar o mais grosso, o pessoal conhece melancia, melão, essas Aham. coisas mais grossas, 90% da produção depende, por exemplo, assim, né? Então, numa média acima de 75% e algumas plantas até 90% depende exclusivamente da polinização de abelhas, né? Aham. Então, se não tiver a polinização, elas não produzem. E quantas espécies que vocês têm agora hoje aqui Hoje nós temos aqui com 9 espécies diferentes de abelha sem ferrão. tá sem Né? ferrão, são Vai 9 ser, não, espécies. 9 espécies, exatamente. Aqui nós acabamos vendo 2, né? Ah, E daí isso que foi a iraí e a mandaçaia. Hoje a gente tem bugia, nós temos manduri, temos algumas mirins, que são aquelas abelhas bem pequenininhas, bem né? pequenininho também. Isso, tem o jataí, tem a abelha borá, tem a canudo, tem a mandaguari preta. Cada abelha com uma forma de trabalhar, num habitat diferente, no caso, lugar, forma de se criar, né? E cada uma com um tipo de mel diferente uma da outra. Cada uma tem Exatamente, cada suas abelha características, tem assim, né? isso, características diferentes, exatamente. Mas é legal, vamos dar uma andada então por aí pelo sítio, Vamos lá, conhecer então. as outras. Tem Isso. umas lá no meio do mato também, né? Isso, tem aqui na beira do rio e aqui no meio desse mato aqui, uma área que a gente tem de preservação, aqui nós também temos aqui algumas espécies para dentro que vão dar uma caminhada, fazer uma trilha legal. Vamos fazer a trilha então e conhecer as abelhas. Ó, aqui, Sidney, nós temos uma isca, por exemplo, né? Isso aqui é uma essa é abelha uma isca. Isso, uma abelha jataí. O nosso alemãozinho, que o pessoal fala, o mirim, né? Que encontra, é uma das mais comuns hoje, né? Então, antigamente, o que acontecia? O pessoal via uma abelha dessa aqui numa árvore, o pessoal ia lá e cortava a árvore e fazia a caixa e colocava na caixa. Ah, Qual que é a coisa ruim disso aqui? É que você tira o enxame da natureza e você destrói uma árvore. Isso vai pois é. totalmente contra a questão preservacionista. Um pesquisador, que agora de cabeça me fugiu o nome dele, desenvolveu um ninho artificial, que nada mais é o que aqui? É um galão PET, no caso esse aqui, é um galão de água, né? Escuro por dentro, com a proteção térmica, com papelão aqui dentro, e com o que a gente chama de atrativo. É um produto que a gente passa, feito a partir de própolis, das abelhas sem ferrão, e a gente apendura eles nas árvores, né? E o que acontece? Essas abelhas enxameiam dos ninhos naturais que tem nas árvores, né? E, consequentemente, elas entram aqui, né? E daí daqui a gente faz a transferência para a caixa. E não precisa mais nós estar tirando os enxames da natureza. Tirar da natureza, Isso. cortar uma árvore, de repente, Exatamente. isso jamais, né? E isso jamais se faz hoje na meliponicultura, né? É uma prática, assim, como que se diz assim, condenável hoje no meio da meliponicultura, tirar um enxame da natureza. Olha só o ritmo delas ali, não sei se vai conseguir pegar, tem umas entrando com os pezinhos bem amarelinhos de pólen ali, coisa linda. Vamos ver ali. Elas entram carregadinhas de pólen. Exatamente, então fazendo o trabalho de forrajamento. Essas são as abelhas campeiras que a gente chama, né? Que elas fazem o trabalho de campo, que é onde vão buscar recursos para comer, néctar, né? Para fazer o mel, pólen, resina para construção, para produção vão pro meio do mato. Exatamente, isso aí mesmo. Uhum. Então essa aqui, daqui uns dias aí eu vou estar transferindo ela para uma caixa. Eu trouxe ela de um outro local, né? E coloquei aqui no lugar que ela vai ficar definitivo depois. E a seguir aí, então, e tem mais algumas caixas aqui, né? E aqui no fundo aqui, nós temos uma trilha aqui. Aqui então nós temos onde que ficam as bugias. Bugias. Isto. Conhecida popularmente aí como uruçu amarela. O nome bugia dela se dá ao nome do macaco bugio mesmo, por ela lembrar o macaco bugio, por ela ser uma abelha meio alaranjada, né, bem amarela, né? Nós vamos estar abrindo. Ela é uma abelha um pouco mais defensiva, ela não tem ferrão. Porque assim, as abelhas sem ferrão, elas têm características, por exemplo, assim, distintas de defensividade. Por exemplo, assim, como aqui nós vimos no começo, lá tem umas que beliscam, beliscam mais, beliscam menos. Nós temos, por exemplo, as escarpas trigonas e os buracos, eles se enrolam no cabelo da pessoa. Então eles se enrolam bastante, né? O irapuá também faz isso, né? E, por exemplo, as meliponas, que são as bugias, mandurias, mandaçaia, eles beliscam, eles mordem mesmo, porque geralmente a abelha ferroa, né? E essas aqui não, essas aqui mordem. Elas entram e beliscam, né? Que é a forma de defensividade delas, né? Então a abelha é maior, né?
E se você pegar, por exemplo, assim, na pálpebra do olho, ou, por exemplo, no canto do nariz, ela te incomoda. Incomodar um pouquinho. Ela sabe aonde apertar, digamos. Ela sabe onde que vai se defender melhor. Exatamente. Então vamos estar abrindo o ninho de uma para nós dar uma olhada aqui, ó. Olha aí, ó. Essa aqui ela tá com a parte de cima bem lotada, que é a parte da melgueira. Olha só o tamanho dos potes aí. Ah, esses potes ali que já estão cheios de mel, né? Exatamente. Aqui nós temos um pote de pólen, ó. Um armazenamento aqui que ela fez. Olha que bacana a diferença. E esses potes mais claros aqui, ó. Aqui nós temos os potes de mel, ó. Olha aí que bacana. Ah, todo cheinho. Exatamente. Então, assim, uma questão de comparação, por exemplo, né? A Mandaçaia tinha um pote grande. O Iradi tinha um potinho um pouco bem menorzinho, né? E olha a diferença desses potes aqui, são enormes, né? Enormes. Exatamente. E assim, cada uma com o seu gosto diferente, com a sua forma de trabalhar diferente. Olha só que amarela que ela é, ó que bonita, por isso que ela lembra o bugio, bem laranjada, ó. Elas vão vir um pouco de nós aí, mas... Agora estão nada que nós tiver ficando que correr brabinho. aí. O importante é que nós não precisamos colocar os equipamentos lá, né? Isso, exatamente. Assim, tem gente que cria ela bem próximo de casa, assim, com um movimento de gente frequente. Elas se acostumam e elas já não fazem mais o que elas estão fazendo com nós. Ó, por exemplo, aqui veio uma, ó. Elas vêm pra morder mesmo, entendeu? Pra morder, só que ela não tem o ferrão, né? Não tem o ferrão, então assim, nada que, né, que vai atrapalhar, digamos assim, né, não tem o manejo, né? Quando tem a época, por exemplo, de divisão, que é a época de nós fazer multiplicação, que os enxames estão muito fortes, nós até usamos aquele chapéuzinho de mosquiteiro, que o pessoal usa pra pescar, pra não ter perigo, por exemplo, assim, de pegar num olho, ou de repente até entrar num ouvido, alguma coisa, sempre é bom você precaver, né? Então, de repente, um acidente, uma abelha dessa, ela tem uma mandíbula um pouquinho mais forte, né? De repente, se ela até entrar, por exemplo, no ouvido, pegar um tímpano, pode ter causar um acidente, de repente, né? Então, mas é só nas épocas que elas estão muito populosas, né? Aí nós podemos ir caminhando aí, ó. Vamos continuar a nossa trilha aqui. Exatamente. Isso aqui é uma mata aqui que a gente tem aqui, que a gente preserva, né? Aqui a mata é grande, aqui toda a preservação. Essa aqui tem mais ou menos aqui uns 3,5 hectares, 4 hectares de mata aqui. Totalmente nativa, né? E tem várias espécies de árvores aí, no caso, e centenárias dentro disso aí, né? Uma das coisas legais da meliponicultura é isso, a partir do cara, que o cara vira um meliponicultor, muda totalmente a visão da natureza. Muda tudo. Exatamente. A coisa mais legal que eu te falo, Sidney, é que depois que nós começamos a criar as abelhas, meu sogro falou bem assim pra mim um dia. Ele disse que antigamente eu me abraçava numa árvore e eu olhava pra cima ver se ela tinha uma tora reta, né? Pra nós pegar e fazer madeira, né? Ver se dá pra aproveitar e fazer tábua. Exatamente. E hoje, depois, com as abelhas sem ferrão, a gente se abraça no pé da árvore, a gente olha pra cima e vê se tem flor pras abelhas. Mudou totalmente. Exatamente. Que mudança, né? De pensamento, né? E isso depois que a gente realmente começou a trabalhar com as abelhas mais seriamente, entende? Então, legal, né? Muda totalmente a pessoa, no caso, a forma de pensar, né? Essa aqui é outra igual àquela que nós estávamos olhando. Exatamente. Ali, né? Aqui estão todas as bugias. Olha que legal. As bugio, aqui. Né? Isso, elas estão ornamentando a entrada delas, né? Olha aí, ó. Todas elas trabalhando. Olha aí que imagem bacana aí, ó. Estão cuidando ali na entrada. Ali, né? Isso, elas estão fazendo, né? A entrada característica dela. Essa aqui também é uma abelha que ela faz entrada de barro, né? Só ela mancha um pouco mais e faz bem raiada, que a gente chama, ó, da DV, né? A Mandaçaia já faz mais sujeira, né? E tal, né? E essa aqui faz entrada bem característica. Outra coisa interessante é isso, Sidney. Cada abelha tem uma entrada característica. Você nunca vai pegar uma espécie de abelha sem ferrão com a mesma entrada. Todas são diferentes. Exatamente. Elas podem usar o mesmo material. Pode usar barro, pode usar cera, né? Que outra espécie usa. Mas nenhuma delas tem a mesma entrada. Todas elas... A entradinha, a portinha, no caso. Isso, exatamente. É diferente. A entrada delas aqui, né? Por exemplo, né? Uma da saia tinha tudo sujo de barro. Essa aqui tem bem raiadinha, né? Então, é uma característica delas, né? Por exemplo, entre as espécies, elas são bem parecidas a entrada, né? Mas em espécies diferentes, nenhuma delas tem a mesma entrada. É mais uma característica diferente aí, né? Olha aí, ó. Aqui tem uma trilha que a gente tem aqui. Pode ficar seguindo aí. E tipo assim, elas podem estar perto uma caixa da outra, tipo assim, as espécies? Assim, ó, Sidney, tem espécies que a gente pode criar perto. Por exemplo, assim, as mandaçaias, você viu lá que estão bem agrupadas, as caixas bem próximas da outra. Os iraí estão no meio das mandaçaias, então tem espécies que se toleram. Assim como tem espécies que não se toleram, nem com outras espécies e nem entre elas mesmas. Por exemplo, assim, ó, as mandaçaias, o meliponário, a parte das mandaçaias das bugias, ela tá aí a uns 30 metros, né?
Então é bom você estar distanciando, né? Porque ela pode causar briga, né? Então cada uma tem seu território. Essa bugia aqui, elas podem ser criadas bem próximas. Mas eu optei por criar, como o pessoal fala, em pontaletas, né? Em piquetas, né? Porque assim, eu acho mais fácil um pouco de fazer o manejo e ela desenvolve um pouquinho melhor. Entende? Outra questão também é a questão do local, por exemplo, onde vai montar o meliponário. Tem abelhas, por exemplo, que são extremamente exigentes em questão de umidade. A bugia não é uma abelha assim que ela diga assim, meu Deus, ela precisa de barro, de umidade extrema. Mas é uma abelha que ela precisa estar na sombra. Então vejam, elas aqui já estão bem no meio do mato, né? As mandaçaias já toleram um pouquinho menos. No caso, já pode ser criado um pouco mais, por exemplo, assim, mais aberto. O jataí já pode pegar só na caixa, as escaptotrigonas também, né? E nós temos uma abelha chamada guaraipo. Hoje eu não tenho nenhuma delas aqui, que é uma abelha que ela precisa ser criada do lado da água, de preferência muito próximo à água. Ela utiliza água. Exatamente. Essa abelha guaraipo, ela é conhecida como povo antigo, digamos assim, como abelha pé de pau, porque você só achava ela antigamente, e acha ainda hoje na natureza, no pé das árvores. Dificilmente você vai achar uma guaraipo no meio de uma árvore, por exemplo assim. Porque ela é uma abelha que ela precisa estar muito próximo da água, ela exige muita umidade. Então, assim, como eu te falei, cada espécie é uma característica diferente uma da outra. Então, quando a gente começou com isso aqui, a gente pensava assim, meu Deus do céu, quando que a gente vai conseguir dominar, né? Uma certa quantidade de espécies. Mas acaba que entra na rotina, tu aprende uma, vai aprendendo a outra, e isso acaba que vai indo aprendendo, né? Aprendendo. Isso, mas cada espécie de abelha sem ferrão tem suas peculiaridades, digamos assim, né? E aí a questão lá elas é de flores, né, que elas trazem, né? Isso, exatamente. No caso, a alimentação das abelhas, ela depende da natureza, né? Então, assim, por exemplo, assim, a parte, digamos assim, falando de dieta, por exemplo, a parte proteica é o pólen, né? E a parte energética, digamos assim, é o néctar, que seria o mel, né? O mel então, mesmo. assim, cada planta oferece uma coisa. Tem plantas que são muito ricas, por exemplo, em néctar, que produz mel, e tem muitas plantas que são ricas em pólen. Então, assim, a importância de você ter uma variedade muito grande de mata nativa. Isso. E a questão das abelhas sem ferrão, não é todas elas que forrageiam a mesma folha, a flor, né? Então, assim, por exemplo, a bugia, por exemplo, ela vai em determinados tipos de flores. A mandaçaia também vai em determinados tipos de flores. Não quer dizer que elas não forrageiam as mesmas, mas existem preferências, digamos assim, né? No aperto, imagine você num buffet livre, né? Você tá na frente, né? Você vai escolher o que melhor lhe convém. A pessoa que está atrás de você nem sempre vai comer o que você está comendo. Ela vai pegar o que, né? E assim é com as abelhinhas também. Mesma coisa. Então, por isso a importância de você ter, por exemplo, assim, uma variedade grande de árvores, né? Então, cada árvore vai oferecer o que cada abelha precisa, né? E geralmente é nativa mesmo. Nativa. As abelhas sem ferrão, assim, elas dão preferências para árvores nativas. Por exemplo, assim, isso, flores plantadas, por exemplo, que a gente tem ali, você vê abelhas e tal, mas assim, é aquela questão. Se tiver a nativa, elas não visitam flores plantadas. Por exemplo, eu faço cobertura, eu sou agricultor também, e eu faço cobertura de solo, por exemplo, com trigo murisco, nabo forrageiro. No nabo forrageiro você tem uma visitação boa, mas o nabo forrageiro é no extremo inverno, né? Então não tem opção, digamos assim, de outras flores, então elas acabam visitando. Por exemplo, agora eu tenho trigo murisco plantado, você vê muito pouca abelha no trigo murisco, porque ainda tem flor de eucalipto, nós temos alguns louros pardo florescido e tem muito cipó. Elas dão preferência para nativo. Para nativo. Exatamente. O eucalipto diz que é muito bom, né? O eucalipto, viu, ele é muito rico em néctar. Nós temos também uma árvore que é exótica, o pessoal demoniza um pouco ela, porque em algumas regiões ela se tornou invasora, que é a uva-japão, né? Em potreiros é complicado você plantar ela. Mas assim, hoje ela é uma mãe de néctar. Hoje, digamos assim, não sei se a nível do Brasil, eu acredito não, mas a nível, por exemplo, de Paraná, eu desconheço uma planta que tenha o potencial de néctar que tem a uva-japão. As abelhas produzem muito mel com a florada do Japão. Ela chega quase pingar das flores de tanto néctar. E as abelhas
assim, elas adoram, elas são muito atraídas. Então, se tu, por exemplo, chegar numa época que tiver uma uva Japão florescida e você parar embaixo, você não escuta o barulho da natureza, a não ser barulho de abelha. A abelha É trabalhando. muita abelha mesmo, né? Mas assim, tem a questão dela não ser uma árvore nativa, né, do Brasil, né? Foi introduzida e tal, né? E tem muita gente, o pessoal que é mais da linha mais verde, digamos assim, um pouco, o pessoal é contra ela, né? Mas eu te falo bem a verdade, aqui na minha propriedade eu mantenho uns pés controlados, não deixo ela invadir muito, porque ela é interessantíssima para as abelhas. Ela produz muito mel. Muito interessante, Muito né? interessante, aham. E essa dali é outra, é alemãozinho, né? Isso, aqui ó, tinha uma caixa velha, uma curiosidade, né? Uma caixa velha lá em casa, sempre a gente tava mexendo com as abelhas, sempre sobra alguma caixa, eu ia jogar fora, passei uma lona em volta e põe aí no pé dessa árvore. Virou um ninho natural, olha ali, ó. Ele enxameou e eu vou deixar ali por enquanto, né? E tá ali. Tá ali, é um jataí. Eu vou te mostrar aqui uma isca que eu armei também, só para o pessoal ter uma noção de como que funciona uma árvore aqui. E que também capturou um jataí aqui, esse aqui ainda tá aqui. Só para você ter uma ideia. Olha aqui, ó. Ó, é isso aqui que nós estávamos falando lá, né? Não tem necessidade de você estar tirando uma abelha de uma árvore, né? Ó, isso aqui foi uma armadilha que eu coloquei nesse angico. Olha aqui que bacana. É um angico, né? Enorme aqui. Numa árvore nativa. Eu coloquei a armadilha aqui e, consequentemente, um enxame da natureza, né? Soltou um enxame ou alguma das minhas caixas e veio aqui e se colocou nessa isca, né? Então, por exemplo, se eu tirasse, por exemplo, um enxame da natureza, eu vinha tirar, né? Ou o que que acontece? Eu não teria, de repente, essa possibilidade de fazer essa captura, né? Então isso aqui é algo, digamos assim, totalmente, como que eu poderia dizer para ti, assim, ambiental, entende? Porque você preserva a árvore, né? E você não tira o enxame da natureza, então você faz a captura. Então, digamos assim, todo meliponicultor hoje, que se preza, digamos assim, ele protege, cara, de todas as formas os enxames naturais. Porque, assim, um enxame de jataí natural lá numa árvore lá, ele vai te soltar 2, 3 enxames por ano. Então, se você armar a isca em volta, então você não vai ter um enxame, por exemplo, que você ia tirar da árvore, você vai ter mais 2, 3. Basta Mais você 2, 3, armar vai. as iscas, né? E você fazer as capturas daquele mesmo enxame, né? Aí então, esse daqui ele vai pra caixa daí. Isso, exatamente. Daí no caso aqui é um ninho provisório, como a gente diz, né? Daqui depois, na época certa, ele vai para dentro da caixa. Olha aí, ó. Trabalhando, um enxame forte, né? A união dos bichinhos, né? Sim. Na verdade, assim, a abelha, cara, hoje se tu pegasse uma colmeia de abelha e você, digamos assim, vamos dizer assim, abrisse ela, hoje ela ensina da gente desde a parte social até a parte comercial, né? Porque, assim, existem espécies de abelhas que elas param a postura, param de se reproduzir no inverno. Por exemplo, a mandaçaia, tu viu lá os discos de cria, né? Aquilo ali no inverno tem enxames de mandaçaia que não tem mais nada. Elas se fecham dentro da caixa para passar o inverno. Por quê? Elas estão administrando os recursos. Uma época de escassez, ela diminui a população de abelha para poder passar aquela, né, administração de alimentos, né? Por exemplo, assim, a parte do lixo, por exemplo. Elas dão uma aula para o ser humano, no Exatamente, caso. elas dão uma aula para o ser humano, né? Porque, assim, as abelhas não acumulam lixo. Elas tiram o lixo de dentro da colmeia e levam para longe. Por exemplo, assim, aqui provavelmente elas não vão fazer isso, porque quando a gente está mais próximo, elas se sentem um pouco tímidas. Mas é possível a gente ver que toda abelha que entra, a maioria delas sai com algo na boca, que é o lixo da colmeia. Ela tira e leva para longe. Traz o alimento e já tira o lixo para fora. Exatamente. As abelhas que fazem o trabalho de campeira, é esse o trabalho delas. É trazer recurso para a colmeia e fazer a limpeza. As abelhas que estão lá dentro, que fazem a parte interna, né? Elas, no caso, vão acumulando esse lixo num local pré-determinado por elas, né? E essas abelhas que vêm com alimento ou com material para a colmeia saem e passam e pegam o lixo e levam para fora. Já leva para fora. Exatamente. É uma questão assim que se tu parar para tu analisar é espetacular, né, cara? Né? Como é que um bichinho tão pequeno é tão inteligente, né? Pois é. Peraí. E essa outra árvore grossa aí, é do que mesmo? Isso aqui é uma caneleira, ó. Isso aqui deve ter mais de 100 anos, um trem disso aí, né? É mais de 100 anos uma caneleira dessa, deve né? ter, né? Isso aqui é uma mata nativa aí, né? Do tempo aí do pai do meu sogro, né? Aí, né?
Aham. Então aqui na verdade nós temos uma área aqui para dentro aqui, bem preservada com árvores aqui, do que tu imaginar, tem cedro, tem louro, várias espécies de canela, angico de 3, 4 variedades, né? Tem araucária. Então são tudo assim árvores, né? Que hoje isso aqui traz rendimento para nós, né? Nossas abelhas estão aqui no meio, né? Tem o alimento para elas. Exatamente, tem a pega tudo sombra aqui que eu mesmo. preciso, né? Uhum. Então isso aqui futuramente a gente pode estar explorando algo com trilha, alguma coisa voltada para turismo, né? Então hoje, se a gente souber trabalhar um pouquinho com mato, digamos assim, hoje é muito mais lucrativo do que lavoura, né? É. Então se pensar, né? E, isso aí além tirar a qualidade de vida, né, que você tem, né? Tá aí no meio, né? de estar no meio da natureza mesmo, né? Exatamente, isso aí. Aí tem mais uns enxames de bugia aí. Essas são as bugias também, né? Isso, aham. Eu quero abrir essa caixa aqui para você provar o mel delas, né? Porque agora nós só falamos e nada de provar, Aí né? chegou uma parte boa, né? Olha aí, ó. Vamos abrir, ela tá bem lotadinha essa aqui, ó. Olha aí, ó. E olha aí os potes de mel, olha aí que bacana. Aí. Aqui tem alguns potes, né? A gente não se preparou com os canudinhos, né? Vai no dedo mesmo hoje, né? Nossa. Olha aí. Pode pôr o dedo aí, por elástico, sim. Vamos ter rodeando. Aí elas já vão ficando brabinhas. Já vão rodeando, a gente faz parte, né? Estamos mexendo na dispensa delas aí, né? Nossa. Muito docinho, né? É bem diferente do mel da abelha de ferrão, né? Uhum. Aí, ó. Pode ficar na mão. É. E o curioso disso é que assim, ó, Sidney, por exemplo, assim, se você pegar, por exemplo, uma florada de eucalipto, o mel é diferente. Se você pegar, por exemplo, uma florada da uva Japão, da mesma espécie, ela também é diferente. Dá diferença no então, mel. Exatamente. Então, por exemplo, aqui dentro dessa caixa aqui, nós podemos ter aí 4, 5 tipos de sabores diferentes de mel. Nossa. Cada potinho que Cada você potinho abrir pode ter outro sabor. pode ter outro sabor, né? Então, assim... E daí, por exemplo, se você abrir, por exemplo, uma outra espécie de abelha, você também pode ter essa variedade de sabores de novo, né? E com a característica da espécie. Então, assim... Ela é algo, assim, que é bem interessante pela variedade de espécies que nós temos, né? E, assim, falando de sabor, né? É muito interessante, né? Você pode, digamos assim, como o pessoal, às vezes nós brincamos nos cursos aí, vamos dar de brincar bastante, né? De cozinheiro, né? O pessoal pode fazer um mel diferente e tal. Uma vez a gente fez um negócio, uma questão de degustação, assim, sem muito esforço, nós conseguimos reunir aí 20 e poucos sabores de mel diferentes das espécies que a gente tem. Mas daí com o tempo vocês até já sabem da qual árvore que é. Isso, porque daí o que acontece? Quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, por exemplo, assim, né? Tá florescido, por exemplo, lá o rabo de bugio, vamos dizer, né? A gente vem e marca os potes, né, com o rabo de bugio, que estão vazios, né? E quando ele tá florido, a gente vai lá e marca, aqueles que ela encheram, a gente coleta, né, separado, né? Por exemplo, assim, o mel do rabo de bugio, ele dá um mel meio esverdeado. Cada mel, outra coisa interessante é que cada mel tem uma cor. Cada época do ano, exatamente, cada época do ano você pega uma cor de mel, cada árvore te dá um mel de uma cor. O mel, por exemplo, da uva Japão, ele é bem amarelinho. Bem amarelinho. Bem amarelinho, muito bonitinho, assim, uma cor que nem um ouro, digamos assim. A florada de eucalipto já é um mel mais escuro, mais, digamos assim, mais puxando já para uma embuia, digamos assim, mais escuro, né? Então, além da variedade de sabor, por exemplo, se tu pega em vidros transparentes, tem algumas dá fotos... Dá pra perceber as... Exatamente, fica a diferença muito, assim, notável, entende? Então, ele é um produto bem interessante, digamos assim, né? Daí aqui estão todas as bugias. Olha aí, ó. Essa aqui, a entrada característica dela era na frente, mas ela roeu ela mudou a porta para trás ali, a entrada. Mudou a porta para trás, ela quis sair por trás de casa. Essa aqui... saiu pela porta do fundo, essa aqui saiu pela porta dos fundos. Aí lá no outro mato, pro lado de baixo, lá que estão as... Isso, lá tem umas manduri. Outra característica, por exemplo, assim, Sidney,
Ó, por exemplo, as bugias, as mandaçaias, as meliponas que a gente fala assim pro pessoal, que são as abelhas que fazem barro na entrada, elas têm a característica de elas trabalhar com horário mais fresco. Ó, por exemplo, hoje você está aqui num dia nublado. Se fosse num dia normal, hoje nós não teríamos mais abelhas trabalhando. Elas estavam todas elas, digamos assim, já com pouquíssimo movimento. Hoje a gente já vê bastante. E já tem espécies, por exemplo, que já trabalham, por exemplo, acima dos 18 graus. Então tem isso também. Cada espécie, além de ter as características próprias dela, ela também é a questão do horário de trabalho. Tem né? horário também. Exatamente, não é todas elas trabalham junto. Por exemplo, assim, a gente costuma brincar que para ver mandaçaia e bugia trabalhar, você tem que levantar com as galinhas. Tem que levantar cedo. Elas acordam cedinho, Cedinho, as mandaçaias e bugias. Né? Estão trabalhando. Por exemplo, assim, eu particularmente acordo 5h30, 6 horas da manhã, eu já tô acordado, eu saio para fora. E elas têm dias que é muito quente que elas já estão parando de trabalhar. Nossa! Então já vê bem pouco movimento. Dias nublados, que nem hoje tá úmido, né? Elas trabalham praticamente o dia todo, né? O dia todo, mas tá o sol fresquinho. saiu e esquentou, por exemplo, essa espécie de abelha aqui, ela para a movimentação. Já para o trabalho. Exatamente, por isso que ela é uma abelha que ela exige um pouquinho mais de umidade, né? Então ela gosta da sombra, né? E já outras abelhas não, né? Outras espécies aí já trabalham com mais calor. Essas já é outra espécie, né? Isso, essas duas espécies, essas são as canudas, essas grudam nos cabelos, né? Essa aqui é a que gruda dos cabelos. Isso. Posso falar pra ti. Vai dar pra mostrar aqui um pouquinho, então, aliás, não vão grudar. É a canudo essa. Isso, Essas aqui são as escaptotrigona, então, né? Essa aqui da espécie canudo, né? Essa não vai dar nós abrir a caixa aí, que elas vão acabar grudando no nosso cabelo, né? É uma abelhinha preta, lembra muito o Irapuá, né? Mas ela é criada em caixa, olha só a frequência do movimento dela ali. Então, assim, essa aqui é uma abelha que ela trabalha já com mais calor. Se nós irmos bem de manhã cedinho aqui, elas não vão estar trabalhando, diferente das mandaçaias e das bugias, por exemplo, né? Esquentou o sol, ela sai trabalhando. Exatamente. E a característica dela de se defender, é se enrolar na gente, nos cabelos. Por exemplo, as bugias, os outros lá, elas mordiscam, né? E essa aqui não, essa gruda nos cabelos da gente que é com força. Então, ó, tem ali algumas caixas, né? E aqui também. E a questão das caixas, assim, Fábio, você produz aqui, faz aqui? Isso, exatamente. Fabrica as caixas por aqui mesmo? Isso. Desde o ano passado, início de 2021, nós montamos a marcenaria e hoje nós temos uma fabricação própria de caixa. Antes a gente comprava de uma empresa, de colegas que trabalhavam, né? Mas pela quantidade de caixa que a gente estava precisando, foi viável nós montar a nossa própria marcenaria. Então hoje eu produzo caixa para mim e para mais alguns colegas aí. Na verdade, se tornou uma atividade, no caso, não é uma propriedade a mais, né? Mais uma fonte de renda. Hoje, Sidney, a gente trabalha com a meliponicultura de forma sustentável, preservando a natureza, né? Respeitando a abelha, o meio ambiente e tudo, mas de forma sustentável, né? Que é uma forma, né? Legal. E a gente faz a parte social, recebe pessoas, crianças, quando o pessoal pede, eu quero levar lá, não tem problema. A gente faz, né? Pra vir conhecer e tal. Isso, exatamente. E futuramente a gente quer entrar na parte turística, né? Turística. Isso, nós temos um rio, um lugar muito bacana aqui, depois você vai estar vendo lá. E a gente quer explorar. Então, por exemplo, aqui nós temos matas, por exemplo, aqui que nós podemos fazer caminhadas. Por exemplo, assim, árvores centenárias. A gente tem o projeto, por exemplo, já em andamento, por exemplo, de fazer a identificação, por exemplo, das espécies nativas de árvores, né? Catalogar, tudo certinho. Catalogar, tudo certinho. Então a gente tem um projeto aqui para a propriedade bem bacana voltado para essa questão, usando abelhas, a parte da floresta, né, e a parte do nosso rio ali que você vai estar vendo ali, que é bem bacana ali. E que vocês migraram assim pro lado das abelhas faz quanto tempo mais Vai ou menos? fazer 3 anos. 3 exatamente. anos. Na verdade, assim, eu e a Tatiana, nós não era daqui. Nós, no caso, quem morava aqui era o seu Tarcísio, que é meu sogro, né? Então nós trabalhávamos na cidade, nós era da parte técnica de pecuária, né? E exercia a profissão e a gente acabou voltando para cá. E daí voltamos para trabalhar com pecuária leiteira. Tinha as vacas, tudo certinho, e com o tempo a pecuária leiteira tá caindo um pouco, né? E o sítio pequeno e tal. Começamos de brincadeira, mexer com as abelhas sem ferrão. E, cara, virou um negócio assim apaixonante, cara. Então, e a gente viu, digamos, que poderia
trazer uma certa fonte de renda, e hoje nós estamos no processo de migração das vacas para as abelhas. As vacas nem tira mais o leite. Tem só algumas ali ainda para manter uma fonte de renda pequena ainda, né? Mas a ideia futuramente é parar. Então assim, nós temos naquele processo de migração, né? Então, de tornar a propriedade sustentável mais voltada para a natureza, digamos assim. Natureza mesmo. Exatamente, né? Exato. Consigo abrir uma caixinha aqui. E essa aqui, Fábio, o que que é? Essa aqui qual a espécie? É a mirim-guaçu. Mirim-guaçu. Essa aqui eu comprei de um cara, e o cara fez uma homenagem a Heineken aí, ó. Vamos ver se nós conseguimos abrir ela. Essa aqui, então, já entra na parte das mirins, né? São abelhas mais usadas para ornamentação, digamos assim, né? E polinização. Então, são umas abelhinhas bem bacanas. Deixa eu ver se nós conseguimos abrir elas aqui. Olha aqui que legal, ó. Aqui temos acesso ao ninho, né? E ao depósito de alimento delas aí, ó. Umas abelhinhas bem miudinhas, né? A população dela é bem pequena, né? Então o pessoal usa muito essa abelha aqui para ornamentação, para mostrar para o pessoal. E para questão de polinização, por exemplo, morango, frutas menores aí, então, né? Ela tem uma importância muito grande nessa questão aí, né? E comercialmente também, né? A gente coloca, ela não tem nenhuma hoje aqui, Sidney, umas caixinhas didáticas, a gente abre toda ela, e dá de você ter acesso ao ninho por um vidro bem bacana. Então o pessoal tem usado bastante esses tipos de abelhinha aqui para as escolas, para mostrar, pra né? Fazer demonstração. Exatamente, né? Isso, para demonstração das abelhas. Então, cada uma, né, vai tendo o seu papel, né? Aí, né? E daí essas aqui, elas podem ser criadas pertinho, né? Uma da outra, né? Olha aí que bacana. Olha lá, tá entrando na casinha, ó. Então aí debaixo de uma árvore. Até aqui no pomar você colocou abelha também? Isso, dentro da casa aí, no caso, né? Tem cada cantinho aí, a gente vai aproveitando, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês, então. Ela também é uma mirim, né? Das espécies da mirim. E essa aqui é uma mirim preguiça. Mirim preguiça. Isso, mirim preguiça. O pessoal chama ela de alemãozinho preto, né? Que dá nos muros das casas. Aquela que dá nos muros. Isso, tem uma abelhinha bem pequenininha, ela faz uma entradinha quase que você não enxerga, olha. Um buraquinho. Exatamente. Tipo de um preguinho. E ela é quase igual um mosquitinho de pequenininho, olha só. Nossa. Boninho bem pequeno, né? Ela faz, por exemplo, mel só para o consumo dela, né? E olha só, as famílias dela bem pequenininha, né? Então, assim, essas... Bem somente ornamental mesmo. É ornamental, exatamente. O pessoal usa ela para polinização, né? E para ornamentação, né? Essas aqui estão numas caixinhas mais feias, mas a gente coloca elas numa caixinha bem bonitinha, didática, né? No caso, tu consegue, por exemplo, abrir as partes na lateral com acesso a um vidro, né? Você consegue ver ela trabalhando. O pessoal tem usado muito ela, por exemplo, em colégios, para fazer demonstração, né? E o pessoal leva ela, né, e explica para as crianças, abre as por exemplo, laterais, né, ali. Ali a abelhinha, aqui a rainha, porque daí você consegue ter acesso a tudo, por exemplo, a parte de família dela. Toda né? a família ali, né? Exatamente, e as professoras explicam, né, para começar desde pequeno, né, com as crianças aí, tá conscientizando as importâncias das abelhas, né? E essa bergamota aqui carregou bem, né? Olha aqui, ó. Aqui tá o resultado da gente criar a abelha, né? Olha aí, ó. Tá quebrando os galhos, ó. Isso aqui é o que as abelhas trazem de maior benefício, né? Então, além do mel, né? Não é só mel, é polinização, né? A polinização, além do mel, tem a... Isso aí, né? Então, assim, só é possível produzir esse tipo de fruta, né? No caso, as frutas, né? Com uma abelhinha vindo aqui polinizar. Olha o tamanho da carga dessa vergamoteira aí, ó. E sem contar também que o mel vai ficar medicinal também, exatamente, né? Porque... elas levam as características das plantas, né, pro mel, por isso, mel né? Também. É por isso, no caso, que o mel das abelhas sem ferrão ele é muito melhor, né? Porque ela visita mais espécies nativas, né? A apis mellifera não, a abelha de ferrão ela visita o que tiver, né? E a abelha sem ferrão, por ela ter essa preferência por árvores específicas, né? Ela acaba demonstrando, né, essa característica no mel, né? Então por isso que ele é muito mais medicinal. E aqui já estamos em outro local, então aqui.
outras trilhas. E aqui são a qual espécie daí? Então aqui, Sidney, aqui estão os manduri, né? Os manduri aqui estão do ladinho do rio, né? A gente pode ver no fundo lá, o rio aí correndo. Então aqui nós temos outra espécie, né? Separada das outras de cima, né? É uma abelhinha, digamos assim, que ela incomoda um pouco as outras, né? E a gente acabou separando um pouco ela das outras espécies, né? Então aqui... Essa também sem ferrão, né? Toda sem ferrão, exatamente. E da espécie manduri essa aqui. Manduri. Exatamente. Aí. Ele tá abrindo umas caixas aí, tem uma cidadezinha aí, ó, também todas em Pontaletas, né? Todas bem na sombra, né? E um pouco mais perto da umidade, né? Perto da umidade, é próximo ao rio ali, né? Exatamente. Isso. Uma cidade de Manduri. Exato, é. Praticamente Um povoado. uma cidade de Manduri. Essa também é uma espécie que tem todas as características diferentes, por exemplo, das outras, né? Aqui, por exemplo, nós podemos mostrar uma pra ti aqui, ó, que ela expressa bem a característica de entrada, por exemplo, delas. Aqui, ó, que é esse, tipo um bigodinho de pirata, digamos assim, uma barbichinha, né? Todos os manduris têm essa entrada característica. Ah, é só tipo um barrinho pra baixo ali. Exatamente, né? E você viu que tem uma na ponta ali. A manduri só passa uma abelha por vez. Olha ali, trabalhando, né? E ela só sai... uma por vez. Exatamente. Fica uma guardiã, né? As mandaçagas, bugia também tem essa característica. E só entra e sai uma abelha por vez. Aí por uma exemplo, fica ali de guardiã. Exatamente. Porteira. Sempre tem a sentinela. Por exemplo, assim, o nome mandaçaia do indígena, ele significa vigia bonita. Ah, é? Exatamente. Então, porque sempre vai ter uma vigia. Então, todas as meliponas, né, vão ter uma vigia, que é a abelhinha que fica cuidando ali, no caso, né, na portinha, né? Protegendo a Quando entrada. uma abelha vem para entrar, ela se afasta, a outra abelha passa. E, consequentemente, o entra e sai. Mas sempre vai ter uma na porta. Que é a abelha, na verdade, que vai alertar sobre qualquer coisa. Por exemplo, um invasor veio ali, ela vai bloquear. Uma formiga tentou entrar, ou, por exemplo, um ataque de outra espécie, é ela quem vai avisar as outras, né, para fazer o combate, né? É uma abelha também que puxa barro, no caso, né? Ela não usa cera na entrada, né? Olha aí, ela faz aquele barro, né? Essa aqui, no caso falando em espécies, ela é considerada a menor das meliponas. Não das abelhas sem ferrão, da espécie dela. É uma abelhinha também que ela também é defensiva, ela também vem, belisca e tal, né? Mas não é tanto assim que nem outras espécies, né? Cada uma com sua característica. Por exemplo, assim, as abelhas sem ferrão, ao longo, por exemplo, da sua existência, né, elas foram, no caso, desenvolvendo formas de, como se diz assim, de defesa, né? As abelhas de ferrão, ela ferroa, né? Tem o ferrão. E as abelhas sem ferrão, como elas não têm ferrão, elas acabaram desenvolvendo formas. Tem abelhas que se escondem quando você tem um ataque, por exemplo, os mirinzinhos, eles se escondem, eles não expressam defesa, né? Você recolhe na casinha lá. Exatamente, se esconde num cantinho, que é proteger a rainha, né? E ele se proteger. Por exemplo, tem um saque de uma outra abelha, alguma coisa. E tem abelhas que atacam, né? Por exemplo, os mandurias, mandaçais, bugias, eles mordiscam, né? As escaptotrigonas acabam se enrolando nos cabelos, né? Então cada uma desenvolveu uma forma de se defender. Exatamente, tamanho, população, para se defender, né? Então, e tudo isso também tem característica. Por exemplo, cada espécie também tem uma população de abelha. Cada um tem a sua. Exatamente. Tem, por exemplo, o manduri é uma abelha aí que, segundo os estudos, pode chegar no máximo aí a 500, 600 indivíduos na mesma caixa. Uma bugia pode chegar a 5.000. Nossa. Agora, por exemplo, uma escaptotrigona, que é uma canudo lá, pode chegar até 15, 20 mil, né? Então... Na mesma caixa, né? Tá rodeando aí, ó. Ela já avisou ali que tá tendo um... Exatamente. Então nós abrimos o ninho lá, né? Ela foi lá, avisou, e aí, consequentemente, elas, no caso, aí, iniciaram um processo aí de defesa, né? Várias rodeando na entrada aí, né? Aí ali pro lado de baixo o rio, né? Isso, aí nós temos o rio, né? Nossa propriedade ali, né? Banhada aí por um belo rio aí, né? Eu chegar mais pertinho do rio ali, ver. Se quiser vir mais pro ladinho desse direito também, dá de ver bem certinho ali. Então aí, ó, temos passando pelo meio dos manduri aí, né? Fazendo uma caminhadinha aí, né? E aqui nós vamos... Aqui caiu uma árvore grande, aqui nós vamos conseguir ver bem o rio aqui. Dá de nós ver bem, ó. Então aqui são todos manduri.
Você me falou que você tem algumas caixas daquela com ferrão também? Tenho, também tenho. Essas estão mais afastadas da propriedade, Mais afastado né? para... Isso, porque o que acontece? Como a Apis ataca com ferrão, né? Então a gente mantém elas a uns 500 metros daqui, né? Ah, Não é uma distância ideal, o ideal seria um pouco mais longe, mas a gente consegue nessa distância e já não tem problema. Tem gente que tem a Apis mellifera, a abelha de ferrão, próxima de casa. Eu sou contra, cara, porque ela é uma abelha que ela é muito populosa, né? E o risco de acidente é muito grande. Ela é digamos assim, ela é selvagem, digamos assim, né? Então eu já presenciei Nativa alguns mesmo. acidentes, como a gente mexe com abelha, já fomos chamados, no caso, para conter alguns acidentes. E assim, eu digo para vocês, é coisa que ninguém merece ver, cara. É muito triste. Elas atacam tudo que tiver na frente. Nós fomos, no caso, chamado por um vizinho nosso esse tempo atrás, com o enxame saiu fora do controle. Atacou cachorro, atacou as pessoas da família, o gado no potreiro. Então, o que se mexer, ela ataca. Então, na segurança da família da gente, né, a gente tem que ter... Deixar mais longe. Deixa longe elas quietinhas, né? Então, aqui tá o... Aqui já tem uma araucária também ali, né? Isso, temos bastante araucária na propriedade, todas elas preservadas, né? As espécies nativas aí, hoje, esse Sidney aí... Teria que parar para contar o que a gente tem aí de variedade. Tem muita grande ali a variedade, né? Muito, muito. Muita mata preservada mesmo. Que legal, né? Aí tá o Rio Santana aí. Deu uma chuva bacana, ele conseguiu subir um pouco o nível aí. Tá bem legal aí. Mas esses dias atrás ele tava muito baixo. Coisa Tava assim que baixo. não se via. O pessoal comenta aí há 50 anos, 60 anos aí. Nossa. Isso aqui, no caso agora porque tá água suja, né? Mas caminhava por tudo. Então, por exemplo, assim, aqui nós temos aqui mais ou menos 1.000 metros, mais ou menos, tudo de corredeira. Então, quando ele está no nível baixo dele, nós temos um local lá em cima lá que a gente consegue descer na água, né? E a gente consegue caminhar por dentro dele. Tem uma parte ali que é uma ilha, no caso, ali, né? Um local muito Isso, lindo, que a gente né? pode ir lá, o pessoal vem aqui, de vez em quando vai lá, pede para tirar foto, caminhar dentro da água, levar as crianças, né? Então, vai ficar bacana aquele projeto lá que vocês estão... Exatamente, a ideia nossa é aproveitar isso, né? Transformar algo assim voltado para turismo, natureza, mas também com o lazer do pessoal, né? Também. Já vem um pessoal, de vez em quando, a gente traz amigos e tudo, né? O pessoal vai lá, né? Caminha por dentro da água. Assim, tem lugares ali, por exemplo, assim, que um pouquinho mais fundo, mais para cima, o pessoal pode até se divertir um pouco mais, né? Claro, com segurança. Mas assim, tem muito local para criança brincar, entendeu? A água assim, com 50, 60 centímetros de profundidade no máximo, né? Então, dá de atravessar ele com segurança, porque ele é bem baixinho, tem uma área ali, dá de ir lá na ilha. Essa ilha é um lugar também com água bem rasinha, dá de você brincar, a gente leva, nós temos nossa filhinha com 3 anos, a gente leva ela lá, passa às vezes à tarde, um final de semana lá com ela brincando lá, então isso tudo é interessante, né, para as crianças estarem interagindo com a natureza, né? É, uma coisa muito bacana, né? Exatamente. Pois é, vamos conhecer também um pouco da marcenaria, né? Isso. A parte lá da... Nós também temos a nossa fabricação própria, no caso de caixas hoje aí, né? Então, a gente vai dar uma olhada lá. Então aqui a gente vai dar uma olhada, então, na parte de estrutura de um ninho de mandorim, então. Vamos abrir aqui, nós vamos ter que conseguir acesso bem bacana aí, ó. Olha aí, ó. Então aqui a gente tem acesso às abelhas, né? Aos potes de pólen, pote de mel. E aqui nós temos acesso às crias delas aqui, ó. Olha aí, ó. Aonde fica os filhotinhos. Os filhotinhos e do ladinho aqui os copos de mel, né? Exatamente, isso aí. Olha aí, ó, que bacana. Elas são as abelhinhas bem defensivas, ó, quando tá calor aí que tá forte, ó, elas vêm, elas beliscam, né? Elas beliscam, Não vai no cabelo. Risco, ó, tem na orelha aqui um pouquinho. Mas, então, é assim mesmo. Abelha sem ferrão é desse tipo. Espécie mais dócil, espécie mais, um pouquinho mais agressiva, né?
Então, mas nenhuma delas acabam ferroando, no caso, né? Todas tranquilos, sem... Exatamente. Então tem pessoas que se adaptam a criar um tipo de espécie, tem pessoas que criam outro tipo de espécie, né? Ó, ela tá me beliscando aqui, eu tava grudada no meu pescoço, né? Olha, ela vem, senta, dá uma mordiscadinha. Tira ela do ladinho tira e ela vai embora. vai trabalhar. Exatamente. Volta pro trabalho dela. Isso aí. É uma história muito longa, né? Se for falar um pouco sobre cada abelhinha dessa aí, né? Ah, dá, viu? Dá mais de dia, digamos assim, né? Pra cada uma, né? Falar delas, porque cada uma tem sua característica, cada uma tem sua forma de trabalhar, o habitat, a população, então são muitas coisas. No início, quando a gente começou, como eu falei lá, a gente até meio se assustou, digamos assim, de tanta coisa que tinha, né? Mas daí com o tempo, né? Tu vai estudando e tal, fazendo os cursos, lendo, pesquisando. E você vai, como qualquer outra atividade, né? Você acaba pegando o jeito, digamos, né? Aqui chegamos então na marcenaria aqui do Fábio. Isso, então aqui tá a parte onde nós fabricamos as nossas caixas para as abelhas sem ferrão, né? Tem vários tamanhos, né? De caixas e modelos, então vamos mostrar alguma coisa para vocês aqui. E a madeira que é mais usada? Viu, eu uso 99% eucalipto. Eu só uso alguma coisa nativa assim, por exemplo, se o cliente me trouxer. Porque assim, uma coisa que isso é uma opinião particular minha, né? Não sou contra quem usa madeira nativa, mas enfim, é uma opinião nossa, assim, do Meliponiana Minuto Calegara, que nada adianta, por exemplo, você pensar em preservar a natureza e você continuar usando madeira nativa para fazer as caixas, né? Então, por exemplo, assim, tem muita gente, por exemplo, que derruba eucalipto, cedro, claro, tudo bem, né? Cada um tem um pensamento, né? No caso, pinheiro, cedro, essas madeiras, né? Aí para fazer as caixas de abelhas, né? Então você está preservando de uma certa forma e você acaba de outra forma, né? Você alimentando um comércio de derrubada, né? De madeiras nativas, né? Então nós trabalhamos com eucalipto. Ficam umas caixas bonitas, né? Como o pessoal pode estar vendo, umas caixas bem acabadinhas. E é algo que é ecologicamente correto, né? Uma madeira que é plantada, não está destruindo a natureza. Exatamente, nada, tá? né? Então, assim, ela é uma madeira excelente para a produção de caixas, né? E no caso aí, então, a gente pode estar, né, fazendo essa parte um pouquinho mais para a natureza, né? Vamos ver como que ela é por dentro ali. Isso, aqui então aqui estão as caixas para uns clientes, né? A gente faz vários modelos, né? Esse aqui é um modelo aqui que ele faz especialmente para ele, digamos assim, né? Esse cliente, né, com os detalhes, né? Aqui tem uns rebaixos, uns arredondados nos cantos, né? Ele já mandou, tipo, o modelo, ele quer mais, tipo assim... Isso, exatamente. A gente faz isso, né, Sidney? Por exemplo, assim, tem os modelos tradicional, né? Mas, por exemplo, se o cliente quiser fazer um modelo, eu quero fazer um modelo diferente, não tem problema. Traz o projeto, a gente... uma foto, uma coisa ali, faz né? o seu orçamento, né, e faz, né, e efetua. Por exemplo, a parte de melgueira, eu não uso arame. Por exemplo, nós aqui em casa, nós usamos uma parte de madeirinha, que eu vou te mostrar depois. Daí esse cliente, ele pediu isso, com essa parte de arame, né? Então, desse tipo. Depois tu corta, né? Ô Tati, pega uma impa lá e põe isso na mesa aqui, uma JCW. Vamos pegar aí, que eu te ajudo. Esses são os modelos tradicionais que você faz aqui na propriedade, né? Isso, alguns dos modelos que a gente faz, né? Por exemplo, assim, essa aqui hoje é uma caixa, digamos assim, a mais comum, digamos assim, que a gente fala, se tratando de modelo, que é o modelo IMPA, né? Que o pessoal fala, que é a caixinha modular. Por exemplo, aqui, essa aqui especialmente é pro Jataí, né? Elas fazem o ninho nessa parte de baixo aqui toda, né? E aqui em cima elas fazem a parte do mel. Antigamente, Sidney, a gente se usava essa caixa aqui, que é a caixa baú. Que a gente pegava e colocava os enxames aqui dentro, né? E eles faziam tudo misturado. O que acontecia? Na hora de você fazer a colheita do mel, você ia tirar isso aqui e virava naquele lambuzo, né? Então, assim, não tinha outra forma, não tinha Esse tecnologia. Esse é o modelo antigo. Ali que era a saidinha, né? Essa aqui tá sem aqui, na verdade. Mas, enfim, era do lado, a saída igual, indiferente em qualquer lugar, né? Antigamente, na verdade, o pessoal nem fazia saída, deixava uma fresta na madeira. Deixava uma frestinha, né? e boa. Exatamente, modelo rústico e antigo, né? Daí com esse modelo IMPA aqui as coisas melhorou, né? Então agora elas fazem, por exemplo, o mel aqui na melgueira, né? Quando você quer fazer a colheita do mel, você só vem, destaca a melgueira, né?
E, no caso, você faz a colheita do mel. Não mexe com a família, não Não afeta. mexe com a família, nada. Exatamente, fica a reserva própria dela. Você não faz lambuza, é um negócio muito mais higiênico, né? Então, por exemplo, assim, essa aqui também é uma caixinha igual essa. A única diferença é que essa aqui que a gente ornamentou ela, né? Ornamentou, exatamente, a gente fez um trabalho aqui com fogo, a gente deu uma desquinada, passou um verniz, né? E olha aqui a mesma caixinha. Então, dá da gente fazer vários modelos, né? Aqui tá uma caixa, o pessoal chama ela de JCW, uma homenagem, no caso, aí ao inventor dela, que foi o seu José Carlos. É uma caixinha para Jataí também. A única diferença é que essa aqui faz o ninho no meio e ela faz o mel nas laterais. Olha aqui, ó. Então, fica as melgueiras nas laterais. Ela tem uma passagem aqui, uma passagem por baixo que acessa o ninho, né? E as abelhas fazem. Então, quando você quer colher o mel, né, você vem aqui e você destaca essa, né, melgueira aí a aqui. Família vai estar aqui, ali vai estar o mel. E vai estar o mel aqui, né? Nas laterais. Isso. Então, assim, hoje, modelos de caixa, a gente tem vários modelos, mas, assim, olha, eu acredito que cheguei aí perto de uns 30 modelos, assim. Nossa. E com várias dimensões, digamos assim, né? Então, vai aperfeiçoando. Aperfeiçoando, né? Vai do cliente, vai da espécie. Cada cliente, por exemplo, tem um gosto de caixa, cada espécie suporta, por exemplo, um tamanho de caixa, por exemplo, se nós usar. Ó, esse aqui tem 12 por 12 interno. Uma manda-saia, o pessoal usa 17, usa 20 interno, tem gente que usa um pouquinho menos, enfim. Mas, mais ou menos assim, conforme o tamanho da abelha e a população, vai ser o modelo de caixa. O modelo da caixa. Então, por isso que se torna, digamos assim... Ver o que se adapta melhor, né? Uma infinidade, por exemplo, assim, de material, né? Tem gente que quer mais para bonito, tem gente que quer um produto um pouco mais em conta, né? Então, a gente trabalha conforme o pessoal vai pedindo, né? A gente faz pra gente, né? E comercialmente também alguma coisa. Comercializa, né? Aí. Exatamente. Pois é, eu vou estar deixando aqui os contatos aqui também. O pessoal que quer estar adquirindo aí, né? As caixas ou as abelhas também, né? Se quiser vir conhecer também, uma hora dessa aí, né? Marca aí com antecedência aí, a gente tá recebendo o pessoal aí com o maior prazer aí, né? Beleza, então. Temos próximo ao asfalto aí, fácil a localização. Próximo acesso aqui, né? Bem fácil o acesso aí. Essa aí é outro... Para que é essa daí? É para aquelas com ferrão? Isso, essa aqui na verdade então, né, são os caixilhos das abelhas de ferrão, né? Então aqui a gente colocou... Os caixilhos. Isso, os caixilhos, né? Isso aqui é a pardoninha, que é a parte maior, e aqui é a parte da melgueira, que é menor. Isso aqui a gente tava fazendo umas transferências de caixa e a gente colocou uma lâmina menor, um pouco só para elas, como o pessoal fala, ir puxando, né, o favo, né? Então a partir disso aqui elas fazem o favo, né? Tanto de cria como de mel, né? Esse daqui é tipo que nem fosse imitando o favo. Exatamente. O alvéolo, né, que a gente chama, né, aqui, né? Da cera. O tamanho, ó, por exemplo, assim, hoje nós temos abelhas africanizadas, né? Que não tem mais. O pessoal trabalha com a europeia pura, aqui na minha região não tem. Conforme a espécie de abelha de ferrão, também tem o tamanho do alvéolozinho que a gente chama, né? Tem isso então, também. O pessoal diz assim, só abelha de ferrão, não, mas a abelha de ferrão também tem as especificações, tem algumas espécies aí, né? Não são todas iguais. Não são todas iguais também, daí conforme a espécie dela, também tem a forma de você trabalhar. Ficamos por aqui então. Obrigado por você abrir aí as portas e nos receber aí para fazer então a gravação aí. Imagina, a gente agradece aí a hora que precisar de alguma coisa e a gente tá à disposição, hein? Beleza, então. Obrigado. Vou ficando por aqui então, pessoal. Aproveito também convidar você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, estar acompanhando aí nosso trabalho. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Não esquece de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Você que queira estar adquirindo aí também as colmeias ou as caixas, para entrar em contato aí com o pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.